livro A Luta pelo Direito é considerado um clássico do direito. Rudolf von Ehring começa afirmando que a paz é aquilo que o direito tem como objetivo. Porém, esse ideal que o direito busca alcançar é utópico. O estado de paz, mesmo que debatido por muitos através de toda a história do direito, filosofia e demais ramos, é praticamente inalcançável quando se olha para a realidade da nossa sociedade. Uma prova disso é que, ainda segundo o autor, todo direito relevante é alcançado através de uma luta. Ou seja, se não tivesse acontecido por alguma razão essa luta, por aquele determinado direito, ele não viria a existir. Essa luta por um direito não pode ser entendida através da força bruta ou da violência, como diz a passagem do livro sobre os símbolos do direito, a balança e a espada. A balança sem espada mostra a impotência do direito, e a espada sem a balança é a força brutal. O equilíbrio é essencial para a evolução do direito. Neste vídeo será tratado o tema negócio próprio, iniciativa e burocracia frente ao ordenamento jurídico nacional. Será dividido em 5 tópicos que serão abordados detalhadamente por cada componente. Bom, não é de hoje que problemas como a burocracia, a alta carga tributária e a falta de infraestrutura colocam o Brasil num nível vergonhoso frente a outros territórios. Sabemos a dificuldade que existe em formar lideranças, de firmar conhecimento de inovação ou mesmo de seguir processos. Por essa razão, dão a nota do real motivo de ser tão difícil empreender no país. Diante disso, será abordado este tema frente ao ordenamento jurídico, seus problemas e soluções e, por fim, a conclusão. O trabalho sempre esteve presente na vida do indivíduo, sendo uma condição de subsistência. Desde as primeiras sociedades ainda nômades, os mesmos tiveram que se organizar de forma que todos tivessem uma função buscando a sobrevivência do coletivo, como células de um organismo onde cada um tinha importância primordial para o funcionamento coletivo. Essa forma de sociedade é chamada por alguns pesquisadores de comunismo primitivo. Com o tempo, esse quadro foi evoluindo, mas com o trabalho sempre sendo a condição da vida. Surgiram revoluções, como a industrial, a francesa, que juntamente com ideias de correntes filosóficas foram evoluindo através do tempo. Dessas correntes se destacam as do período iluminista, onde se destacam ainda os contratualistas, Rousseau, Hobbes, e entre outros, e os liberais, que escreveram diversas obras sobre economia e direito, Estado, John Locke e Adam Smith. Após esse macro filosófico, prosseguiu o quadro evolutivo. No pós-guerra, passou-se a ter uma enorme influência social nos contratos. No Brasil, ainda depois do regime militar, viu-se a necessidade de se fazer uma nova Constituição Federal, a fim de reorganizar o Estado e dar início a uma nova fase de redemocratização nacional. A Lei Maior atual, de 1988, possui caráter sintético, abrangendo a sociedade, definindo a forma de Estado, garantias, deveres e organização administrativa da nação. A Constituição possui pilares, princípios fundamentais. No seu artigo 1º, além da soberania nacional, pluralismo político, dignidade da pessoa humana, cidadania, temos a livre iniciativa. Este último tem um enorme valor, já que define subjetivamente o amparo e a importância que a iniciativa própria tem para o Estado. No artigo 170 dos Princípios Gerais da Atividade Econômica são delimitados e ordenados todas as formas de trabalho. A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Tem por fim assegurar toda existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução de desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras que tenham sua sede de administração no Brasil. Então, isso deixa muito claro a política brasileira em relação à economia, que é de um governo intervencionista, que vai sempre tentar proteger as relações do negócio, mesmo que no campo privado. Os maiores problemas
problemas em ter um negócio próprio frente ao ordenamento jurídico são a burocracia e o número excessivo de regras, leis e regulamentos. Uma questão muito levantada é a trabalhista. Muitas vezes, o medo em ter problemas com o Ministério Público do Trabalho ou com a Justiça Trabalhista desestimula o empreendedorismo, o que de certa forma é ruim para a economia em geral. Outro fator que se soma é o empreendedorismo informal, que é de grande risco para quem usufrui do serviço, para os funcionários e também acaba gerando uma perda na arrecadação tributária. Para talvez solucionar esse caso, deveríamos lutar por uma simplificação, uma desburocratização e incentivos específicos, como por exemplo a criação de requisitos mais simples para os pequenos empreendedores, no que diz respeito à questão tributária, licenças e autorizações. E quanto à parte trabalhista, poderia haver um procedimento especial para resolver as lides trabalhistas. O trabalho sempre foi a principal ação humana. Por ele ser fundamental ter um caráter de subsistência, tanto nas primeiras sociedades no sentido de trabalhar a fim de encontrar suprimentos para sobreviver, como no decorrer do tempo adquirindo caráter econômico. No momento atual do constitucionalismo, onde já existe há muito tempo direitos sociais de segunda geração e uma teórica aplicação de direitos coletivos de forma fraternidade, universalismo, entre outros. Vemos o setor econômico muito ligado ao direito e às normas, principalmente de grandeza constitucional, buscando sempre cumprir normas previstas a fim de proporcionar boas condições de mercado, igualdade, salários dignos, direitos trabalhistas e demais normas a todos os contratados. Partindo para um ponto um pouco mais negativo, hoje temos ressalvas quanto ao sistema de trabalho no Brasil, partindo principalmente de liberais que acreditam haver muita burocracia, tributos que não acabam por de alguma forma prejudicar não só quem tenta abrir e mantém negócio próprio, assim como também acaba por prejudicar o contratado, que por muitas vezes tamanhas condições impostas impedem um acordo que as duas partes de forma íntegra acham satisfatórios.